Princípios básicos e métodos de saída de dados. Como objetivo dessa aula, nós vamos apresentar alguns princípios básicos da linguagem Java, tá? No contexto de sua sintaxe, e apresentar os principais métodos de saída de dados, ou seja, aqueles métodos que a gente mostra para o usuário alguma informação. A gente vai mostrar alguns que são pelo terminal e outros pela interface mesmo. E a gente vai aprender a formatar textos desses métodos de saída, tá? Ou em uma string qualquer, usando as sequências de escapes. Princípios básicos. Bom, uma coisa que a gente tem que saber é que Java é uma linguagem sensitive case. O que significa isso? Ela diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, se na sintaxe da linguagem está dizendo que uma palavra tem que ser maiúscula, você tem que colocar em maiúscula, senão vai ter um erro de compilação. O que significa que identificadores, ou seja, nomes de variáveis, a gente vai ver na próxima aula, de métodos, que a gente já viu o método principal e o próprio nome da classe, são tratados de forma diferente com base em seu uso de letras maiúsculas ou minúsculas. Então, se você declarou uma variável com maiúscula, ela vai ter que ser, depois, quando reutilizada, estar em maiúsculo. A mesma coisa, o nome da classe. A gente sempre indica, é uma convenção do Java, que todas as classes comecem com maiúscula. Uma convenção, mas se você colocar em minúscula, também não vai dar erro. Mas uma vez que você colocou em minúscula e depois querer reutilizar a classe em outro contexto, e ela estiver em maiúscula, vai dar um erro. Então, Java é sensitive case, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo no nosso código de como isso, acontece. Vou fazer aqui um pacotezinho dessa aula. Olha só, nesse public aqui, se eu colocar ele como maiúsculo, já vai dar um erro, porque ele é sensitive case. Se eu colocar o class aqui como maiúsculo, ele também vai dar erro, tá? Porque tem que ser aqui minúsculo. O nome da classe exemplo, exemplo 1, ela está declarada como maiúsculo. Se eu colocar ela como minúsculo aqui, vai dar erro também, porque ele não vai conhecer o nome na classe. E em Java, quando você cria uma classe, a primeira coisa que tem que vir é o nome dela, e o nome dela tem que estar de acordo com o nome do arquivo, que nesse caso é exemplo com maiúsculo. Então tem que ser aqui também. Erros de compilação geralmente tem problema porque quando a gente está começando a programar, a gente esquece disso. Esquece de colocar o exemplo aqui, o nome da classe, com maiúsculo, coloca assim. Por mais que eu tenha escrito com maiúsculo lá, eu vim e coloco minúsculo aqui. E dá erro e a gente não consegue encontrar, tá? Então, isso é muito importante. Vou colocar aqui um método principal, como a gente já conheceu na última aula também, que ele é o método responsável por executar o meu programa. Ele cria o programa. É a primeira coisa que executa no meu programa quando eu crio ele. Então, eu vou colocar min aqui, string args. Tem que ser exatamente assim, tá, gente? Porque senão dá problema. Olha só, tudo minúsculo. Tem que ser min assim. Se você colocar aqui, gente, ó, desse jeito, já vai dar um problema. Ó, não. Olha só, eu coloquei em maiúsculo aqui, não ficou com a setinha verde aqui, entendeu? Porque ele não entendeu, ele não reconhece isso como uma palavra reservada, tá? Salvar aqui pra gente ver, ó, agora ficou verdinho aqui, significa que o programa está executável. A mesma coisa que essas outras palavras, se eu colocar void aqui, vai dar problema, porque ele não conhece, olha, já deu erro aqui, um erro de compilação, void. Então, Java é sensitive case, Vamos executar aqui só para aparecer tudo ok. Então, Java é sensitive case, que significa que se está lá no conjunto de palavras que ele reconhece que public é maiúscula, ou minúscula nesse caso, tem que ser minúsculo, ok? Então, aqui no uso das chaves também, falamos disso sobre quando abordamos a estrutura básica de um programa em Java, Então, o uso das chaves, todas as classes, que nesse caso aqui, ó, uma classe começa aqui e aqui embaixo termina esse bloco de código, né? Métodos, o método aqui que a gente está usando é o principal, ele começa aqui e termina aqui. Ele está dentro da classe, tá vendo? Ó?
e os outros demais blocos de códigos devem ser delimitados por chaves. As chaves definem o início e o fim de um bloco de código, ajudando na organização e na definição do escopo das variáveis. Mais à frente a gente fala sobre escopo, mas na verdade é quando inicia e termina alguma coisa, tá? Então isso é muito importante. Seu programa também pode dar algum probleminha porque você esqueceu uma chave. Esqueceu uma chave aqui, ó, já dá erro, entendeu? Aí você fica tentando encontrar lá em cima, tentando encontrar aqui onde é o problema, você pensa que é outra coisa que digitou, quando na verdade é uma chavezinha que está faltando aqui. Uma coisa interessante também é porque se você passar o mouse aqui no NetBeans, ele vai dar a mensagem de erro aqui. Tá vendo? Ó? E tá em inglês, mas de vez em quando ele já dá uma dica para a gente do que está acontecendo, do qual o erro que está acontecendo. Vamos ver aqui embaixo se aqui vai dar um erro de compilação. Vamos ver se ele diz alguma coisa para a gente aqui do que foi, do porquê que esse erro tá acontecendo. Ele não conseguiu identificar. Nesse caso aqui, de vez em quando ele consegue dar uma palavrinha para a gente. Aqui em inglês, ele não consegue. Ele só falou que o fim do arquivo foi encontrado aqui e não deu nenhuma dica para isso. Mas como pela experiência, já sei que porque está faltando fechar o bloco de chave da classe. Porque tudo que abre aqui em cima, em algum momento tem que fechar. Tá ok? Ponto e vírgula. Isso é outra coisa bem importante também que a gente tem aqui nos princípios, é que cada instrução, né, quase em todas as linhas que a gente tem, quando é uma instrução, e não ali como método principal, não tem. Tá? No método principal não tem ponto e vírgula, aqui também não tem ponto e vírgula. Tem que ser uma instrução, uma coisa que é para o computador fazer, tá bom? Então, deve ser finalizada com ponto e vírgula. Este é um requisito sintático que indica o fim de uma instrução. Então, quando tem ponto e vírgula, o compilador ele entende que aquele é o fim de uma instrução, permitindo que várias instruções sejam escritas na mesma linha ou linhas separadas. Então, por exemplo, olha, eu vou colocar uma instrução que é para ele mostrar uma mensagem na tela. Então, eu vou colocar esse método aqui, system.out.println. Vou abrir aqui e vou colocar olá mundo, tá? E eu finalizo com ponto e vírgula, porque eu estou dizendo para o computador, né? Estou dizendo aqui, através da linguagem de programação, que ele vai ter que mostrar uma mensagem aqui embaixo no console chamada olá mundo. Essa é uma instrução e ela termina com ponto e vírgula, tá bom? Se eu executar aqui, eu vejo aqui embaixo olá mundo, tá vendo? Então, toda instrução é desse jeito. Vou colocar uma variável, que vai ser nosso próximo assunto ali, nome igual a José. Isso aqui eu estou dizendo que é uma variável e eu termino ela com ponto e vírgula também. Só que a variável ela é string, tá? Não é int. E aí, ó, é uma instrução também. Então, isso é importante a gente saber que toda instrução, né, termina com ponto e vírgula. Isso aqui não é uma instrução, isso aqui também não é uma instrução. Então, não termina com ponto e vírgula. Tá bom? Só para relembrar um pouquinho da nossa última aula também, né? A gente falou sobre os comentários e que os comentários eles podem ser de uma única linha, chamada de single line, né? E eles podem ser também de múltiplas linhas ou multiples line, que é isso aqui. Olha só, eu tenho aqui um comentário, esse aqui é um comentário que tem duas linhas. Aqui eu também tenho vários outros comentários. Posso colocar aqui mais comentários. Comentários. E eu posso também colocar aqui, né, comentários de single line, linha única, que é método principal da minha classe, né? Então, isso aí a gente já falou na aula passada, só está revisando um pouquinho.